Olá, povo, tudo bem com vocês? Hoje, a conversa à mesa com a Yacilene Fortunato e eu mesma traz uma pessoa muito especial. Na verdade, eu já a conheço socialmente, já tem algum tempo. A gente já tem alguns anos, a gente está aí bem coladinha. Mas eu via ela em algumas situações, li alguns materiais sobre, algumas matérias, mas cada uma no seu ritmo de vida, a gente acabou não se encontrando para bater esse papo e eu trouxe ela para conversar um pouquinho comigo, mas conversar também com vocês vão ter também esse privilégio de conhecer um pouquinho da história dela. Vou ler um pouquinho que vocês já vão saber quem é essa pessoa, hein? Antes disso, eu vou te convidar para que você... Aqui nós estamos à mesa, então você já pegue logo o seu chá, seu café, seu suco e participe desse bate-papo conosco. A minha convidada de hoje, ela é uma atleta. É uma atleta. E nós vamos falar sobre isso porque, assim, Cacoal, ela tem se despontado. Nessa parte artística, não, também, mas essa parte de atletismo, de esporte em várias modalidades. E uma delas que a gente tem visto constantemente é a corrida de rua, atletismo, e a nossa convidada é atleta. Quero passar para vocês, então, um pouquinho de informação sobre ela. Como eu disse, Cacoal ele tem se despontado nessa área, mas não é só de agora. A história do atletismo em Cacoal ela já tem algum tempo e começou com essa nossa convidada, a ex-atleta Helena Pereira dos Santos, aos 14 anos, quando ela começou a correr nas ruas da cidade. Depois você me corrige se tem alguma coisa errada na minha informação aqui. Participou de várias competições nacionais e internacionais, vindo a conquistar muitas medalhas e troféus. E aos 17 anos, bateu o recorde brasileiro do atletismo nos 10 mil metros rasos, na categoria juvenil, mantendo o título até os dias atuais. Atualmente, Helena é cabeleireira. Vamos falar um tantinho sobre isso. Imagina que eu vou perder essa oportunidade. É ruim, hein? Está casada há 23 anos com o policial civil Valderi de Souza. E é mãe da lindíssima, que também está aqui conosco, Samara Maria. E nós vamos, conversar e conhecer um pouquinho mais sobre a Helena. Helena, seja bem-vinda. Já te falei isso e vou falar novamente. É um imenso prazer ter você aqui. Que bom que você topou. Você poderia ter topado com várias outras pessoas, mas você topou bater esse papo comigo e eu estou muito feliz por isso. Quero aproveitar e te dar um mimo, dizer o quanto, para mim, é especial a sua presença aqui. Vamos começar do começo? Me conte, você nasceu onde? Você é de onde? Eu sou de Materândia, do Paraná. Não, essa cidade nunca ouvi falar, não. Não, bem pertinho de Cantinho do Céu, bem para lá de Curitiba. Uma cidadezinha bem pequenininha. E com quantos anos você veio para Cacoal? Porque aos 14 anos você estava correndo aqui, iniciando essa parte. Isso? Confere essa informação. Logo quando eu nasci, meus pais são mineiros. Uhum. E com 3 anos de idade nós viemos para Cacoal. Na realidade, viemos para a zona rural, ali na linha Jatuarana, onde que fiquei até meus 13 anos. De lá para cá, viemos para Cacoal, aqui na cidade, para ficar morando aqui. Eu tinha, assim, um fio de esperança que você fosse cacoalense. Falei, vou perguntar. Mas eu falei, não sei, eu estou sentindo, porque ela é muito nossa. Mas não, eu também não sou, então não sei por que eu estou trazendo você para cá. Mas me conte, como foi que o esporte entrou na sua vida? O esporte entrou na minha vida quando nós tínhamos, educação física. Então, eu estudava ali no Clodoaldo, Nunes de Almeida, na qual um dos professores, Eusimar, me chamou, convidou que tinha as corridas de rua. E aí eu começava a correr. Um certo dia, tinha o Joel, isso no ano de 90, e na qual eu participei. Em competições de 1.500 metros e também de 800. Acabei ganhando
Essas duas modalidades que foi lá em Porto Velho. Que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em que momento, nesse começo, porque você falou que ele te convidou, mas eu, por exemplo, eu gosto de caminhada. E muitas vezes as pessoas me chamam para correr. Eu falei, não quero correr, eu gosto de caminhar. Então, assim, a minha pergunta é, em que momento que você... é isso, eu gosto de correr. Pois é, até hoje eu faço essa pergunta para mim mesma. Olha até que porque, assim, eu falo que já vem de dentro de mim. É algo que, mesmo totalmente, eu ainda não parei de correr. Vira e volta, eu ainda corro. Então, assim, mesmo que eu vou fazer 10 mil metros, eu tenho uma facilidade. Eu consigo correr bem, sem fadiga. Então, assim, para mim, eu já falo que já vem já de sangue. Então, foi algo que me conquistou e foi a única modalidade na qual eu sempre permaneci. Que bacana. E você teve apoio da família nesse momento? Como que foi essa parte? Muito. A minha família, inclusive, era bem, vamos falar, pobre. Uhum. Nós viemos da zona rural e meus pais, as condições financeiras não tínhamos. Nós somos em 10 irmãos. Né? Então, pensa, 10 irmãos morando aqui na cidade, vindo da zona rural. Então, assim, esse apoio, graças a Deus, eu tive dos meus pais. E foi muito difícil, não com o apoio dos meus pais, sim, das portas que iam batendo, dizendo não. Então, a minha dificuldade foi essa, de patrocínio, na qual eu não tinha um apoio para mim poder depois estar representando tanto o município quanto o Estado. Gente, você tocou numa parte que é muito importante, porque, assim, além de você ter que se esforçar para competir, para vencer, ainda tem que correr atrás de patrocínio, ainda, não é? Porque não era fácil. E são muitos desafios a ser enfrentado para chegar lá, né, nesse título. E até porque, assim, vamos colocar na época, na década de 90, então o esporte feminino era mais difícil. Então, assim, ainda mais ainda o amador. Até hoje podemos ver que o futebol é quem reina. Os outros esportes ficam mais, assim, nos aplausos, mas para as pessoas hoje pegar e patrocinar é bem mais difícil. Principalmente o atletismo. O atletismo, ele é algo que geralmente fica mais ao escanteio. Infelizmente, né? Então, essa dificuldade de sair de porta em porta, de você pedir o apoio, isso era difícil e eu vejo que ainda hoje continua alguma dificuldade, porque nós temos atletas que ainda têm essa dificuldade para poder representar hoje o nosso estado. Bacana. Me fala então dessas competições e vitórias. Você começou em Cacoal a correr e como que você foi galgando isso para chegar nesse recorde nacional? Inclusive você participou de competições fora do país. Já pega um gancho aí, já fala para a gente onde que você esteve, os lugares e como que foi essa participação. Como eu disse, foi em 90 no Joé. Depois disso, eu fui convidada para a corrida de ruas. Nós tínhamos, inclusive, Marinalva, que, na realidade, era o meu espelho. Então, a gente se espelha em alguém. E eu me espelhava muito na Marinalva. E ela fazia competições de rua. E chegou um certo dia, uma competição em Brasilândia. Fui fazer 10 mil metros, na qual eu consegui superar e ficar em primeiro lugar. Dali em diante, eu já comecei, né, a me despontar, os treinos não era fácil. E, inclusive, para mim treinar, aqui não tinha pista, eu ia para Espigão, pegava carona, pegava carona até no posto Ipiranga, ali perto de Pimenta, de lá ia até Espigão. Espigão fazia meus treinos, na volta não tinha condições financeiras, eu pegava depois o ônibus do pessoal que vinha para Unir, e aonde que eu vinha depois, ficava na escola estudando, para mim depois ir para casa. Perdão, deixa eu só te interromper. Nesse período, quantas vezes por semana você treinava? 3 vezes na semana, segunda e quarta rotina, e sexta. Pegando carona e vindo de carona também, né?
Poxa, sim. E antes disso, mesmo, eu tinha depois eu trabalhava em casa de família e eles me liberavam ao meio-dia. Às 12 horas me liberavam para eu poder ir treinar. E quando eu estava aqui na cidade, eu levantava às 5 horas da manhã e ia treinar para mim 7h30 já estar em casa de família para poder trabalhar. Então, assim, foi muito difícil na época, mas era grandioso quando ia nas competições. Aí, um certo momento, eu fui convidada para correr 5.000 metros e 10 estadual, na qual que são em pistas. Na realidade, os recordes são colocados em pista, não em rua, porque em pista são em voltas, então tem como que é o mesmo percurso. Uhum. Nisso, eu consegui, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, representando o estado, correndo 10.000 metros. Chegando em São Leopoldo, o meu técnico me apresentou e me disse, aquela é a favorita. 7 anos, que ninguém bate o recorde brasileiro dela, juvenil. Eu digo, se ninguém bateu, imagina eu, né? Primeira coisa que me passa na minha cabeça. Tá ótimo, então. Então, vamos junto, né? E começou a competição. São 24 voltas e meias na pista. Chegou um certo momento, o meu técnico gritou e disse para mim assim, você consegue passar dela, porque eu vim atrás. Gente, tá aí a importância do técnico, né? Exatamente, ele tem um papel fundamental e aonde que ele conhece o seu atleta. Ele deu aquele gás para você nesse momento. E ele conhece mais do que a gente mesmo. E eu peguei e falei, então vai ser agora. Passei. Quando eu consegui passar, em competições, nós falamos capota, quando dá uma volta. Eu ainda consegui dar uma volta na favorita. Quando anunciou que eu tinha batido, era 37 minutos, eu bati para 35,51. Yes. É aonde que, ao término dessa prova, essa atleta, inclusive, chegou em mim e perguntou para mim assim, como é que você treina lá em Rondônia? Com os índios? Que bicho! Aí eu disse para ela assim, realmente, além de tudo, os índios são pelados e ainda com onças correndo atrás de mim. Gente, eu não me conformo que eles... Olha, infelizmente, hoje ainda continua tendo esse pensamento e a gente continua ouvindo esse absurdo quando se refere ao nosso estado. Não é... Eu falo que várias vezes, as minhas competições, que foram também internacional, eu dizia que eu era da Amazônia. Se falasse que era de Rondônia, não sabia. A única coisa que conhecia é para o lado de Manaus. De onde você é? Do lado da Amazônia. Aí eles conseguiam identificar. Se falasse Rondônia, até hoje ainda é confundido Rondônia com Roraima, né? Eu fui... recentemente, não. Eu estava em Fortaleza... E aí eu estava num grupo de turistas, nós estávamos visitando um ponto lá, e aí perguntaram, eu sou de tal lugar, outros não sei o quê, você é de onde? Eu sou de Rondônia. Todo mundo olhou para mim, mas com uma expressão estranha, como se não... Como tem gente lá? Ah, meu Deus, um povo estranho, como assim? Eles têm essa mania. Recentemente um empresário amigo meu comentou que ele passou por essa situação agora, nesse semestre. Que as pessoas olham assim, quase que sem acreditar que veio de Rondônia. Sim, viemos, aqui tem estrutura. Não, e eu passei por... na época, tinha uma competição, que depois eu vou voltar, mas eu estou vindo bem adiante, para a Coreia do Sul, na qual eu tinha sempre uma autorização. Tinha 13 anos de idade, para os meus 14... Quando eu comecei a viajar, que às vezes o técnico não ia, eu tinha autorização. Final do Walter, ele me dava, né, que era... Não, ele me dava autorização para mim poder viajar. A pergunta que não quer calar. Como você se virou com o idioma nesses países? Nós tínhamos um intérprete. Chique. Desculpa aí, tá? Porque nós íamos com a Confederação Brasileira. É um voo... Sim. Nós ia já com a delegação, né? Então, já o voo exclusivo da Confederação, porque não era só a corrida.
que é o atletismo, engloba várias outras modalidades, né? Sim, que bacana. Ah, não, aí já vai mais gente. Não sei, na minha cabeça estava assim, tão solitário, eu estou indo sozinha lá, não. Tinha toda uma equipe, tá certo. Acaba, além de ter os profissionais, um apoia o outro e dá tudo certo. E nisso, quando eu estava no aeroporto, eu perdi o voo. O voo brasileiro acabou indo, nesse dia, acabou indo e eu precisei pegar um outro voo. Nisso, o finado Walter, ele pegou e mandou uma Walter documentação. Nunes. O advogado? Sim, que é o pai hoje do... Diógenes. Exatamente. Que Jorge, inclusive, corre comigo dos madrugueiros. Ai, que bacana. Depois ainda vou falar um pouquinho dos retornos que já estou fazendo. Ai, que maravilha. E nisso ele mandou um fax. E na época a secretária olhou e falou assim, mas Rondônia não tem nem fax. Só que naquela época, uma pessoa não inocente, deixei e conseguimos depois eu pegar esse voo, porque eu estava indo para a Coreia do Sul, correr uma maratona, né? Revezamento. Mas assim, essa discriminação de Rondônia, sofri muito por essa parte, né? Que assim, é do mato, essas coisas, mas eu falo assim que eu tenho orgulho. E quando você me disse, eu achei que você era de Rondônia, eu sou. De Cacoal, Rondônia, porque é onde que é aqui. Eu vivi, é onde que eu vivo hoje, eu tenho minha filha, onde que me casei, tenho a família toda aqui. Então, assim, eu tenho orgulho de ser daqui de Cacoal, Rondônia. Eu sou de Rondônia, mas não sou de Cacoal. Mas eu sou de coração tão de Cacoal que eu nem cito a outra cidade. Foi por acaso que eu nasci em outro lugar, mas eu sou cacoalense. Me fale mais dessas viagens. Me conte como que foi lá. Essa questão, nós já entendemos que tinha intérprete, facilitou, mas como que foi para você competir fora do país? É uma dificuldade grande. Uma, porque o clima, que mora aqui em Rondônia, é muito quente. A primeira competição foi na Argentina. Nisso, eu corri que sou vice-sul-americana, então era muito frio. Então, a minha dificuldade é o frio. Eu ainda sinto isso. Depois de São Leopoldo, eu fui convidada para correr uma corrida de cross-country, que significa com obstáculo. É uma competição que faz dentro da mata, coloca e depois faz uns buracos, coloca a terra, e ali você vai pulando barreiras. E era 10.000 metros, eu fui para a Colômbia, chegando lá, ficando no segundo lugar. Nisso, fui convidada para ir para a Inglaterra, que foi o Mundial. Aí são todos, inclusive vai ter algumas fotos, que é onde que tem um monte das bandeirinhas, que são todos os países que depois a gente estávamos ali, né, nessas competições. A Inglaterra, eu peguei 8 negativo. Então, assim, para mim... Sair do calor, pegar 8 negativo. Fui para manta térmica. Temia. Então, assim, tive uma dificuldade muito grande. Aqui tem fotos ali que é da vice-campeã sul-americana, né? Aqui da Argentina. Que você estava falando agora há pouco, exatamente, né? com a chilena. Tem uma parte de baixo aqui da escola Clodoaldo que fazem as homenagens. Aqui na Inglaterra, na qual... A manta térmica? A manta térmica foi daqui. Então, aqui nós estávamos, que é o Mundial... Tá, que é um campeonato mundial e é onde que nós estávamos aqui, que pode ver que o frio é grande. São Paulo? Esse aqui é São Paulo, na São Silvestre. São Silvestre, que eu fiquei 25ª colocada, corri no pelotão das 600 melhores do mundo. Eu estava aqui nesse meio aí, né? Fantástico isso. Essa competição aí foi lá na Unicinos, que é onde que eu fui campeã, né? Que é onde foi batido o recorde brasileiro juvenil, em São Leopoldo, né, no Rio Grande do Sul. Que era a segunda que está ali, que estava ali, essa, a recordista anterior. Exatamente, a Fabiana. Viu, filha? Nada mais a acrescentar. Esses daí são a nossa turma da delegação, né? Que é só do atletismo, o restante fica ali por trás. Essas são algumas competições que tivemos aqui no município, que tínhamos muitos. Hoje a gente quase não tem. Sul-Americano de Atletismo em Santiago, no Chile. Aí também fui para a manta térmica, porque tinha as cordilheiras, então descia e frio para mim
E aí nós tínhamos 2 campeonatos aí, o Sul-Americano e o Pan-Americano. No Sul eu passei mal, no Pan eu já consegui correr bem. Então, assim, as dificuldades maiores foram por causa do clima, que eu senti muito. Essa menina do Chile, inclusive, ela me perseguia. Todas as vezes eu perdia só para ela. Chegou na São Silvestre, foi onde que eu ganhei dela, mas nem ela conseguiu me ver. Gosto. Eu estava na minha terra. Toma. Que maravilha. Me diz uma coisa, qual dessas competições você gostou mais? Ou o que mais exigiu de você? Porque eu tenho gostou, mas tem aquele que marcou, que não foi tanto por ter gostado, mas porque exigiu mais de você. Você está falando agora do clima, isso também é uma coisa que acaba exigindo muito de você superar essa questão do clima, né? Sim, essas são as partes que marca e outras são as comidas. Vinham as comidas muito estranhas. Tem disso também. Na Coreia do Sul, meu Deus. a comida vinha um tal de camarão, que eu falava assim, que eu não conseguia ver, porque eu só via só os olhos do camarão, não tinha carne. Aqui eu não conseguia comer, o arrozinho todo e o olhinho dele fica bem na cara. Os olhos que olhavam para mim, só os olhinhos dele. Os olhinhos pretos, assim, bem saltados. Então, eu tive essa dificuldade porque eu sou muito chata para comida. E outra, trocava a noite pelo dia. Porque na Coreia do Sul, nós temos essa troca, né, de fuso horários. Então, assim, dormia de dia, praticamente ficava acordada à noite. Só que nós íamos com bastante tempo e conseguimos, né, um pouco se adaptar. E foi de revezamento de 42 quilômetros, com uma maratona. Mas eu só fiz 10.000 metros. Cada um fazia 5, outro fazia 10. E a dificuldade maior também foi o clima, né? Mas, assim, o que mais me emocionou no momento foi a primeira competição aqui fora do estado. Isso, sem dúvida, me deixou uma alegria que não tem como a gente falar, né? Mas a São Silvestre era algo que eu acredito que hoje as pessoas gostariam de estar participando da São Silvestre. Então, me emociona de ficar assistindo a São Silvestre. É a competição melhor que eu tive? Não. Porque, assim, eu acho que o sonho era muito grande. E o fardo era muito grande. Que, na época, eu fui representando Rondônia, só que eu não tinha patrocínio. Quando eu não tinha patrocínio, o que aconteceu? Tintas Coral, que é uma empresa do SESI, na época, em São Paulo, me acolheu, me deu alojamento, alimentação, e eu corri pelo nome de Rondônia. Só que, o que aconteceu? Inclusive, quando eu cheguei aqui, em Cacoal, eu fui questionada e empurrada, na realidade, né? Uhum. Me chegaram os políticos na época e me disseram que eu não tinha corrido por São Paulo. Eu falei, eu não corri por São Paulo. Eu corri na realidade. Eles me patrocinaram, inclusive eles mandaram. Meu Deus, você não recebeu patrocínio aqui, vai correr lá e alguém patrocina e você chega aqui e ainda recebe crítica. Não, sem noção isso. E na época o presidente pegou e mandou um fax dizendo, inclusive me recordo, saco vazio não paga em pé. Vocês mandaram um saco vazio para nós. E nós só enchemos eles e mandamos para vocês. Então, mínimo assim, justo, né? Que ele deu uma resposta à altura, porque sem sentido. Tem que fazer, não tem jeito, tem que fazer, tem que apoiar para ter pelo menos direito de falar alguma coisa, né? Sem isso, eu acho que o silêncio seria bem bacana. Poxa vida. Mas deixa eu te perguntar sobre essas medalhas aqui que você trouxe. Conte para mim. Quais são e onde que você ganhou? Essa daqui é a primeira, que é da Argentina. O tamanho dela, medalha delas hermanas. Assim, não tem nem como, né?
uma da primeira competição fora do país. Então, fica registrado. Também, nós temos aqui a do Chile. Está aqui. Aqui. Registrado. Show de bola. Essa daqui é a do Chile. Olha que legal. Do sul-americano. Esse daqui da Coreia do Sul. Inclusive, aqui tem um desenho que é a pista, né? Onde que nós chegamos na competição. Gente, parece... Eu vou falar besteira, então eu vou ficar quieta. Mas parece aquela... Que tem aqui no Brasil, não deve ser do mesmo tamanho, mas parece, me lembra aquela... não, vou falar besteira, deixa quieto. Um estádio que tem, né? Isso. Que tem... Porque eu ia falar campo de futebol, vão dar na minha cara. Aí tem campo de futebol, tem aí a pista, olha, entendeu? Tudo aí dentro aí. Muito bacana. Durham, da Inglaterra. Quantos países foram? Argentina, Colômbia, Chile, Inglaterra e a Coreia. Sul-americano, pan-americano e mundial. Ai, que inveja que eu tô de você. Próxima. Ah, filho, a pessoa, além de ter ido para outros países, ainda foi útil. Olha esse aqui. Essa é de onde? Deixa eu ver, tá escrito aí, campeonato. Nossa, são tantos. Essa aqui foi do Chile. Porque um foi sul-americano e o outro foi pan-americano. Tá? Um é sul, outro pan. Toma na sua cara, para você aprender a ser útil. Perfeito, que maravilha. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Olhando para trás, como você enxerga a sua trajetória? Como você enxerga a sua trajetória? Para te dizer a verdade, hoje você me fez olhar para trás. Gosto muito. Obrigada, Porque é assim, quando é chamado para falar um pouquinho sobre a minha vida, eu começo a voltar lá no passado, a viver, ainda mais quando você falou assim, me manda o currículo, aí eu vou olhar as fotos, se ficam guardados, tá numa gaveta. Então, assim, são algo que me faz reviver. E são momentos muito bons. Os momentos que eu tive, às vezes, de dormir em um banco de rodoviária para uma competição, isso não me faz menos do que tudo aquilo que eu fui capaz. Então, assim, eu só tenho que agradecer por essa oportunidade. E eu, olhando para trás, eu fui vendo que na minha vida fez sentido, como faz sentido até hoje. Essa semana mesmo, segunda-feira, eu estava correndo, e era 4 e pouquinho da tarde, que geralmente eu corro na madrugada, que inclusive um grande abraço ao pessoal dos madrugueiros, que me acolheram de coração, que aos sábados nós corremos às 5h30 da manhã, entendeu? Tem uma galera que, assim, são atletas? Não, que nem você falou. O atletismo voltou. E é muito bom que um vai lá, faz 2, faz 3, tem gente que faz 30. E, assim, a humildade um com o outro. Aí, um fortalece o outro, exatamente. Né? E tem crescido muito, assim. Eu tenho visto, por exemplo, acho que de 2, 3 anos para cá, tem tido as competições, as pessoas têm se animado. Então, você vê, as redes sociais nos permitem isso, né? Que você fala, olha, aquele também começou. Então, eu vejo que as pessoas estão se animando e está correto. Porque a gente tem entrado numa onda de informação que nos passa o quanto é importante o exercício para a nossa saúde mental, a nossa saúde física. E é importante que a gente saiba disso, que não é apenas para a estética, mas é sim por conta da saúde. É preciso cuidar. E nós vemos que Cacoal já está bem com os grupos grandes. Ao sábado, no dia de terça, às vezes de quinta, eu vou no outro grupo, que é o pessoal, inclusive está escrito assim, fotos e corridas. Por que fotos e corridas? Porque não só fazem só corrida, vai lá e tira foto, se diverte. Então, os dois grupos, como tem demais aí na nossa cidade, que aproveitam. Não fazem uma competição, né? Eu vi, acho que hoje, não sei se é o Madrugueiros, a festa
de aniversário, os aniversariantes do mês? Foi os madrugueiros? Os madrugueiros fazem. E aí me leva a seguinte questão, que além do exercício, ainda tem uma coisa social, né? De abraça o outro, presta atenção. Que dia que é seu aniversário? Vamos comemorar junto? Porque comemorar sozinho, né? Então, acho que os grupos, eles têm essa coisa muito bacana de a gente estar junto em várias ocasiões, e ocasiões que é importante para mim e é importante socialmente. Não, e além de tudo, vai lá e corre, espera o último chegar, que depois tem um café da manhã. Então, termina, aí fala assim, nossa, está correndo para comer? É isso. O esporte, ele tem que nos trazer algo de benefício e que não seja, muitas às vezes, falam assim, eu vou ter que ir com uma faca para mim depois tirar um gordurinho. Não precisa. Muitas das vezes está precisando tirar um tempinho para nós mesmos. E, além de ser saudável, você interage com outras pessoas. Aí você diz, comemora aniversariante todo mês, tá? Todo finalzinho do mês, pega aqueles aniversariantes do mês, tem um bolinho, comemora, é uma coisa gostosa, tem confraternização. Então, assim, interage um com o outro. E tornou hoje, em Cacoal, algo que está tendo as competições, né? Eu não participo, inclusive, eu só vou e treino. Me perguntam por que eu não estou participando. Porque eu ainda quero competir. E eu não quero competição. Eu competia, eu amava, como eu amo ainda, correr, mas eu também tinha um benefício que era, eu ganhava para isso, né? Era o meu trabalho. Sim. Hoje não. Hoje eu quero correr, mas de uma forma que me sinto bem, que é para manter a saúde. Uhum. Mas ainda na minha cabeça não está. Eu vou entrar numa competição e eu vou querer ganhar. Então, nisso, eu com essa turma, eu consigo hoje correr junto com eles, não quero correr na frente, eu quero só simplesmente manter a minha vida tranquila. Porque a cobrança é minha quanto a cobrança de outras pessoas. Que me vê, você já voltou a correr? E não, mas isso é bom. Verdade. Alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que eu acho que eu te atrapalhei quando você estava falando, quando você olha para a sua história? Veja se faltou alguma coisinha, senão nós damos sequência. Não, a minha história, assim, eu falo que ela é vivida, geralmente ela não morreu, mas às vezes a gente deixa ela engavetada. E se eu for ver hoje, eu me orgulho realmente de ter representado o meu município, o meu estado, o meu Brasil. E, assim, é muito gratificante quando vai falar do atletismo, quando vai falar de mim, porque muitas das vezes eu posso ver o seu esforço, eu olho para o outro, mas para a gente mesmo, a gente acaba esquecendo. Aí um ou outro geralmente chega e vai nos mostrando quem que a gente era, e hoje você me fez eu ver assim, quem que realmente é Helena Pereira dos Santos. Então, Helena Pereira dos Santos, eu acho que você tem que ter orgulho mesmo. Eu, inclusive, eu digo com muita sinceridade que eu também tenho muito orgulho de você. E eu comecei a dar uma olhada na sua história um pouco mais, até para a gente ter esse bate-papo ontem. E vou te dizer que assim, eu me enchi de orgulho de você. Eu falei, nossa, que bacana. Porque a gente pode deixar que os meses, os anos passem, a história vai acontecendo, sim ou sim. A gente pode deixar se levar por esse fluxo natural, mas não tem como nós contarmos a história de Cacoal sem sermos justos e dizer da sua participação. Você sacrificou por essa história, mesmo sem saber, mesmo que isso não fosse intencional. Porque cada carona que você pegou, cada vez que você se auto-incentivou, estava difícil, mas vou tentar de novo, vou fazer melhor, você fez por todos nós. Quantos de nós não temos no nosso currículo uma história como a sua? Quantas cidades não tem no seu currículo uma pessoa como você, que levou o nome da cidade para o estado, que levou o nome do estado para o país e que representou o nosso país em tantos outros lugares? Então, assim,
eu tenho muito orgulho de você. E olha que prazer que eu tenho de poder estar aqui. Meu Deus, eu estou me achando já. De poder estar aqui, poder ter contato um pouquinho com a sua história, poder resgatar um pouquinho dessa história. E dizer que eu te acho o máximo. Parabéns mesmo. E vou partir para a última pergunta, antes que o negócio dê ruim aqui. E vou te dizer, já que você pegou um pouquinho dos madrugueiros, eu vou te perguntar, para as pessoas que querem começar... Primeiro, é uma perguntinha básica. Na sua opinião, esporte tem idade? Esporte não tem idade. Pode começar desde pequeno, inclusive os pais poderiam estar levando mais os seus filhos ao esporte. Hoje, o celular está tomando conta. Não só das crianças, da juventude, do jovem, dá também conta dos idosos, independente de classe que seja. O esporte hoje, ele pode estar tirando você de tudo isso. Pode interagir. E assim, eu me recordo que em São Paulo, eu estava numa competição, e uma senhora de 60 anos passou por mim, ela passou na velocidade, que foi me deixando para trás, e eu me senti orgulhosa de ver aquela senhora com 60 anos, né, ali correndo. E assim, e se hoje eu for correr com algum jovem de 15, 16 anos, eu com meus 47 anos, eu falo que eu ainda consigo correr muito bem, porque o esporte me proporcionou isso. Então, assim, pode começar andando. É exatamente isso que eu ia pegar o gancho e falar para você, perguntar para você qual o conselho que você dá, independente da idade, que a pessoa queira praticar algum tipo de esporte. Primeiro, ele vai ter que falar o seguinte: eu quero, eu consigo e eu posso. As dificuldades vão vir. Primeiro, ele vai vir o cansaço. Depois, fala assim, será que eu vou hoje? Vou deixar para amanhã. Não deixe. Comece hoje fazendo uma caminhada. Amanhã comece a trotar. E, geralmente, sempre o que eu falo quando uma pessoa inicia? Você vai hoje fazer 1000 metros. Você caminha 1000 metros, por exemplo. Eu vou caminhar com 15 minutos. Amanhã, esses 1000 metros você não aumenta. Esses 1000 metros continua, mas com 14 minutos. Com 13, com 10. Quando você vai ver, porque a gente tem mania de aumentar percurso. Não. Começa a aumentar a sua velocidade. Então, você vai fazendo isso. E, independente, por que você só caminha? As condições no momento minha é caminhar. Eu só não posso ficar parado. Mas eu não gosto de caminhar, eu não gosto de correr. Tem um vôlei, tem um basquete, tem alguma coisa. A única coisa que nós não podemos é colocar uma desculpa em algo que nós podemos resolver. O atletismo, ele precisa, eu falo assim, que é a prova mais barata que tem. Tem e não tem. Por que acontece? Eu trocava de tênis em 3 meses, por causa que era de treinamento. Mas hoje você coloca um tênis que na época eu corria com aquele conga. Lembra que aí... Ixi, nós vamos todos lembrar, tá? Nós vamos todos lembrar que somos dessa época, esse conga, lembramos, sim. Inclusive, eu não tinha tênis. Aí tinha pessoas que estudavam na Fundação Bradesco e que tinha aquele conguinha. Então, eu usava para mim poder correr. Inclusive, aqui depois tem uma das fotos que temos a Nadir Sabino. Não sei se alguém lembra da Nadir, que ela ganhou na época descalço. Você lembra da corredora que correu descalço a São Silvestre? Isso eu não tinha... Ela depois, acho que... Era bem mais para frente, nós estávamos tipo assim no campo, em Mato Grosso. Essa daí. Essa daqui. Na época ela não tinha condições nenhuma. Ela correu e ela fez história descalço. andando descalço. Entendeu? Fátima Maria, essa é para você, subindo lá de rasteirinha, entendeu? Viu? Ela foi caminhar, correu, ganhou, filha, descalço. Põe o pé na estrada. E aí, uma das competições, isso aí foi em Goiânia, quando eu fui,
E aí foi o maior prazer estar correndo com essa mulher. Hoje eu não tenho mais notícia, mas assim, você pode estar descalço correndo. Entendeu? Você pode, você não precisa ter o dinheiro em si para dizer que vai fazer o atletismo, uma corrida. Sim. O bom seria um tênis adequado. Por quê? Porque é uma veia, alguma coisa, mas é saber como você vai utilizar. E outro ponto, a alimentação. Uma alimentação adequada. Até hoje eu não bebo bebida alcoólica, isso não entra no meu currículo, entendeu? Mas assim, por opção, não quis. E se for ver hoje um atleta, para ele estar hoje em umas competições, e a bebida não vai ajudar. São noites de sono que também não perdia. Inclusive, eu sou daquela que até 10 horas está dormindo. 6, 6 e meia estou acordada, mas o meu sono também, eu consegui colocar bem tranquilo. Tem minhas tarefas, minhas coisas, mas assim, o esporte hoje ele faz muita diferença até hoje na minha vida. Olha que bacana, muito bom. Helena, muito obrigada. Nossa, amei. Amei, muito obrigada mesmo. E, novamente, obrigada pela sua história, obrigada por fazer parte da história de Cacoal, obrigada porque a sua história se funde com a história de Cacoal e se funde com a nossa história. É um passado que se encontra no presente e faz uma coisa só. Mostra para a gente o quanto cada pessoa é valorosa, cada história soma, e a sua é uma dessas. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, até aproveito. E se tiver algum atleta que hoje tem um sonho, não desista. E nossos empresários hoje, nossos deputados, enfim, nossos políticos, quando tiver alguém do município que vá na tua porta pedir, ajude. Porque nós muitas das vezes criticamos aquele que está ali na rua jogado. Mas muitas das vezes aquele que vai pedir para que ele possa fazer uma diferença, ele é negado. Então é bem mais fácil nós criticarmos do que nos ajudarmos. E hoje eu vejo que nós temos alguns atletas aí que precisam hoje de ajuda e que possa estar fazendo diferença. Um sonho que não pode ser terminado. Eu falo que o meu sonho não terminou. Porque ele só iria terminar se dentro de mim ele acabasse. Então, além de não acabar dentro de mim, eu ainda vejo ainda que tem pessoas que ainda conhecem a história e que hoje, revivendo novamente, aí que a gente vê que não morre. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Que Deus te abençoe muito nessa tua caminhada. E assim, conheci teu pai há muitos anos, você quando já era, eu falo pequena, eu que estou velha, né? Então fomos vendo e hoje está aqui, entrevistando. Isso assim, é fruto de Cacoal. E é uma profissional que tem tudo para ir para frente, tem tudo para se expandir. Obrigada. E sucesso, que Deus abençoe sempre. Obrigada, Deus abençoe também.